A evolução não se processa de um instante para outro. O Brasil é um país jovem. Muito temos ainda que aprender. O essencial é que evitemos as experiências negativas de outros povos. O nosso povo é extraordinário, mas ainda nos falta amadurecimento. Precisamos seguir com o Evangelho, pois as nações que afastaram, estão todas caindo pelo excesso de inteligência. Segundo os nossos amigos espirituais, se não tivermos um compromisso de ordem espiritual com base em religião, talvez estejamos facilmente enganados pelos nossos próprios sentimentos pessoais. É a religião que nos controla, de vez que, conquanto nosso respeito à ciência e à filosofia, elas não nos impedem a prática do mal. É a religião, com a fé em Deus na frente e com a ideia da imortalidade na lei de causa e efeito governando as nossas vidas, é a religião que nos impõe a responsabilidade do dever com o amor uns pelos outros, com o respeito mútuo governando nosso relacionamento com Deus. Respondendo por mim mesmo, eu creio que, de minha parte, o que me falta é a prática real da doutrina espírita, para que eu me ajuste à kardekização de minha própria vida. Quanto aos outros, eu não posso julgar. Os espíritos amigos nos ensinam que, quanto mais nos ajustamos à prática do bem, com o estudo natural das nossas faculdades e naturalmente caminharemos sempre com mais compreensão, e o serviço ao próximo nos dará aquele crédito de que necessitamos para termos uma cobertura, uma certa cobertura em nosso caminho individual. Sem que façamos da mediunidade uma força para o bem de todos, com o esquecimento do bem próprio, é muito difícil captar a simpatia e a proteção daqueles amigos espirituais que se dedicam à verdade e ao bem. E, naturalmente, qual acontece às criaturas de muita responsabilidade na Terra, esses nossos amigos espirituais não podem se interessar por nossas enfermidades. Eles têm muito que fazer e se interessarão por nós na medida em que nos interessarmos pelo bem dos outros. Há tempos que vemos no noticiário, que eu acredito seja verdadeiro, uma enquete feita nos estados do Brasil sobre a melhor maneira de se proteger a criança. Numa enquete, que vinha das autoridades sanitárias centrais da República, o estado de Santa Catarina deu a seguinte resposta: a criança é compromisso da nossa comunidade. Que todos confiemos em Jesus, trabalhando com ordem, com segurança, sem desprezar o nosso senso de responsabilidade diante da vida, com a valorização de tudo aquilo que temos e sem acreditar que violência ou rebeldia sejam ingredientes para a solução de qualquer problema individual e coletivo, porque, dentro do espírito de pacifismo, de solidariedade, de dever cumprido, de respeito mútuo, todos os nossos problemas podem ser solucionados sem qualquer distúrbio, porque o distúrbio não ajuda ninguém. Os espíritos acham que a medicina é uma ciência que nos foi concedida pela providência divina para que os males orgânicos sejam aliviados ou curados. Nós sabemos que a medicina está evoluindo cada vez mais para a medicina psicossomática, compreendendo a importância da mente sobre a nossa vida orgânica. E os espíritos amigos admitem que esse progresso da ciência médica neste setor caminha para uma amplitude cada vez maior.
Nos casos de problemas infecciosos, em tempo algum poderíamos dispensar os recursos da medicina curativa ou preservativa através da vacinação com os ensinamentos da higiene tão completos quanto seja possível em benefício da comunidade. Os Espíritos nos ensinam a valorizar cada vez mais a influência da oração em nossos processos de cura, mormente quando estejamos sob impactos emocionais muito fortes que podem determinar a eclosão de muita moléstia obscura. Mas, ao mesmo tempo, os amigos espirituais consideram que com a permissão da providência divina, a ciência de curar professada pelos homens adquiriu inimaginável adiantamento, com pesquisa de amplo sucesso que nós não podemos menosprezar. Especialmente em cirurgia, o avanço da medicina nos últimos anos é francamente espantoso. Considerando assim, os benfeitores espirituais habitualmente nos induzem à oração como recurso de melhoria de nossos potenciais orgânicos, mas observam que as necessidades criadas por nós mesmos, de Jesus até os nossos tempos, muitas vezes exigem intervenções de agentes químicos exigidos por nossos próprios desequilíbrios na restauração de nossas forças. Diante da evolução de nossos tempos, não será justo de nossa parte esquecer a influência decisiva da medicina compreensiva e humanitária em nosso favor, não só porque o progresso do mundo justifica isto, mas também para coibir certos abusos que, em nome da oração, muitas vezes são perpetrados por pessoas menos responsáveis, quando se fala da saúde humana. Os espíritos amigos sempre me dispensaram atenciosa bondade, seja minorando os efeitos de qualquer enfermidade de que eu seja portador, especialmente através do passe magnético e da água fluidificada na base da oração. Mas, em todos os casos graves de doenças físicas pelos quais tenho passado, eles mesmos me ensinaram a procurar o socorro e a cooperação de médicos competentes e amigos. Naturalmente, para que eu não me sinta uma pessoa pretensamente privilegiada pelo fato de ser médium espírita, o que considero muito natural, porque esta situação me faz reconhecer que sou uma pessoa humana e frágil como tantas outras que necessitam do amparo da medicina para viver e sobreviver. Muitos espiritualistas talvez pensem que já possamos, de modo geral, sentir a presença de Deus em nós, dispensando qualquer recurso humano para a supressão de nossas enfermidades e fraquezas. Os espíritos amigos, porém, nos ensinam que realmente todos temos a presença de Deus em nós. Entretanto, conquanto o próprio Jesus haja dito que o reino de Deus está dentro de nós, sem contrariar de modo algum a afirmativa do Divino Mestre, estamos ainda na condição do diamante bruto requisitando por muito tempo a passagem de nossa personalidade humana através das oficinas de lapidação, que, no caso, são os sofrimentos e as vicissitudes de nossa existência na Terra, até que o esmeril da experiência nos aperfeiçoe de tal maneira, que venhamos a refletir a presença de Deus em nós mesmos, tal qual o brilhante, finamente aprimorado consegue refletir a luz do sol.